Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Lidias do canal Grimório Adaptado e hoje eu venho aqui falar mais uma vez a respeito de magia. Recentemente eu estive meditando acerca da dualidade e dos efeitos das forças densas no nosso meio, das forças do lado negativo, do Yin Yang, né? E eu vejo que quando eu entro em grupos de magia, acontece muito de surgirem pessoas ali pedindo orientação para fazer o mal contra alguém que fizeram também o mal a elas, né? Elas pedem por um auxílio, por uma orientação para retribuir de forma vingativa. Querem ver a pessoa que fez o mal a elas sofrer, a pessoa se prejudicar de alguma forma, com auxílio da espiritualidade, com auxílio de forças que estão além, muitas vezes, da nossa compreensão. E uma coisa que eu venho refletindo é que os grimórios, eles frequentemente apresentam meios da gente buscar uma elevação espiritual. E o que isso significa? Significa que nós devemos adotar comportamentos e hábitos que nos levem a vibrar de uma forma diferente. E o que seria esse vibrar? Seria uma forma de expressar os nossos sentimentos, de sentir, uma forma de canalizar a energia que emana de nós, a energia que nós recebemos, que nós transmutamos, essa energia que é transmutada no nosso ser e reverbera no nosso exterior. As forças densas, elas atuam de forma a exercer antagonismo. As forças densas exercem um papel de oposição. Quando a gente vê naquela representação do Yin Yang, um lado escuro e um lado claro, a gente vê que existe um pontinho do lado claro no lado escuro e também existe um pontinho negro no lado claro. Isso significa que a gente deve buscar um equilíbrio, porque essa dualidade existe nos dois lados. Eu entendo que através das forças de energia densa, de energia negativa, e no sentido não de ser algo pejorativo, mas no sentido de polaridade, é possível se buscar fazer o bem. Da mesma forma que através das forças positivas, pode-se buscar fazer o mal, o que é meio relativo, de acordo com a visão do observador. Muitos citam em obras literárias ou visuais, audiovisuais, que quando a gente busca, por exemplo, uma força de natureza negativa pedindo para fazer o bem, é o mais correto, já que a gente busca uma elevação espiritual, um vibrar de forma positiva para poder ter proteção ao lidar com essas forças. Porque como a atuação delas na natureza é de antagonismo, elas vão fazer de tudo para fazer com que a gente vibre de forma antagônica. Esse é o papel delas, essa é a natureza dessas forças. Então, se a pessoa que busca essas forças para vibrar na mesma frequência delas, essa pessoa se coloca numa posição vulnerável, numa posição de influência dessas forças, e acaba se tornando escravizada por elas. Portanto, aquilo que é citado nos grimórios, ali citado por Papi, no Tratado Elementar de Magia Prática, quando ele diz que o homem deve buscar se elevar para não ser escravo dos seus instintos primitivos, os instintos bestiais primitivos, animalescos, passando a ter aí então o controle sobre a matéria, que é aquela representação
do pantáculo, do tetragramaton de Eliphas Levi, onde o homem ali, constituído dos 4 elementos que fazem parte de toda a matéria e coroado pela quinta essência, que é a racionalidade, o espírito divino, o homem, naquele símbolo, representa o homem que tem o controle desses instintos primitivos e consegue então dominá-los. É como uma pessoa que, diante de uma injúria, diante de uma ofensa, essa pessoa não consegue se controlar e explode e age com violência para retribuir o mal que ela recebeu. Nós somos muito vulneráveis a isso. É muito fácil ceder a esse tipo de provocação. E o mago deve buscar com todas as suas forças, ter uma grande força de vontade para poder vencer essa ação, né, dessas forças negativas que atuam sobre nós, que faz parte de nós, como sendo um reflexo da dualidade. Então, quando uma pessoa muitas vezes se apresenta nesses grupos pedindo para orientação, para fazer um mal contra alguém que infligiu sofrimento a elas, a gente vê claramente que é uma pessoa que está com os seus elementos em desequilíbrio. Uma pessoa que ainda não alcançou uma elevação da consciência. E mesmo tendo alcançado conhecimento, nós vemos na história exemplos de magos que sucumbiram. Porque mesmo tendo conhecimento, nós somos carne. Nós estamos sujeitos a uma grande influência dessas forças. Nós estamos submersos no mundo da matéria, onde a predominância das forças densas é massiva, é colossal. Então, no meu ponto de vista, é um grande e constante exercício de buscar elevação espiritual que o mago, o operador ou praticante de magia deve estar em constante busca, em constante trabalho, para que ele não se veja numa situação de ser subjugado por essas forças. O mago, quando começa ali o seu trabalho de preparação para um ritual, onde ele vai buscar alguma coisa que ele precisa, ele facilmente pode se ver vítima dessas forças, porque esse é o papel delas. Elas vão estar constantemente buscando levá-lo a sucumbir a essas forças. Então muita gente não enxerga essas questões que são colocadas, trazidas por todos os grimórios, porque eu acho que na cabeça delas se busca uma força densa para combater outra situação onde essas forças estão atuando. Elas não vão se opor a si mesmas. Eu acho que a pessoa, quando se vê numa situação em que busca combater o mal com o mal, ela não consegue enxergar que ela talvez possa estar sendo enganada e levada a atuar em comunhão com essas forças, na ilusão de que ela vai se ver livre dessa ilusão que a matéria traz sobre nós. O papel dessas forças, desse antagonismo que elas provocam, que elas exercem sobre tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, tudo que a gente tenta fazer, é justamente nos manter cativos através dos nossos instintos primitivos, cativos dessa ilusão da realidade material, que ofusca e que funciona como um abismo que é permeado de forças e seres de energia caótica, que tem o papel e a finalidade de nos manter distanciados de nossa origem divina. Esse é o meu ponto de vista. E eu até cheguei a pensar como que é possível que haja um ponto de energia negativa ali do lado do Yang, que é o lado mais claro dessa simbologia da dualidade.
Eu vejo que as pessoas, assim, no geral, têm essa visão romantizada, né, das forças angélicas como uma representação desse lado benigno, dessa dualidade, como se essas forças angélicas fossem sempre uma coisa amorosa, pacífica, uma coisa até infantil, como é retratada nas imagens, né, dos anjos que a gente vê nas esculturas. Mas, na verdade, os anjos, eles são forças de grande poder bélico, de grande poder de destruição. Quando era necessário que algo de natureza bélica fosse executada, Elohim mandava os seus anjos de destruição. E até hoje faz isso. Então essas forças, elas têm também esse lado gevurático, esse lado que essa esfera da árvore da vida, ela existe em todos os seres espirituais têm acesso a essas esferas para atuar de acordo com a vontade do Criador. Então quando a forma, eu imagino, no meu ponto de vista, eu imagino que a forma mais correta de se buscar uma justiça, né, diante de uma situação em que a gente se vê humilhado, ou uma situação em que a gente se vê prejudicado de alguma forma por outra pessoa, não seria o correto buscar de força densa ou de força negativa ou positiva, que a gente receba uma retribuição, a gente receba justiça, trazendo o mal sobre quem nos atingiu de alguma maneira prejudicial, mas sim de buscar que a justiça divina atue de forma a levar essa pessoa a evoluir também, e que aquele mal que nos foi feito seja transmutado de alguma forma em algo positivo, e que ambas as partes sejam favorecidas, sejam elevadas, sejam conduzidas de acordo com a orientação divina, e não de acordo com o nosso instinto primitivo animal que pede por vingança e pede por sangue. Porque isso configura num aumento do nosso karma, dessas forças que atuam contra nós, essas forças que são consequências das nossas ações, porque a gente vai, no caso, pedir que a força divina atue da melhor forma possível, da forma que o Criador julgar necessário, porque Ele que é o juízo detentor de todo o poder. Então, no meu ponto de vista, essa seria a forma mais correta e a forma mais, como que eu diria, não prejudicial, que não vai atacar, não vai aumentar o nosso karma, né? E sim aumentar o nosso dharma. Então, eu vejo isso dessa forma, pessoal. Coisa que é citada nos grimórios, né? No Tratado Alimentar de Magia Prática de Papi, é tratado logo no início do grimório, é tratado nas clavículas de Salomão, todo aquele processo de elevação que é citado, que a gente deve fazer, né, naquela preparação, tem essa finalidade. E que isso fique para reflexão de todos. Eu fico por aqui, a gente se vê. Até mais.